Fala galera do YouTube, tudo bom? Tranquilo? Então, uma pergunta que me fazem, né? Principalmente a galera que está entrando, mas alguns faixas pretas tem questionam, né? Eu preciso competir, né? Eu preciso competir para chegar a preta, e outras pessoas falam assim, eu não sou competidor, mas eu sou um excelente professor. E aí, galera? Como refletir sobre isso? É isso que eu vou falar nesse vídeo. E ó, talvez tenha polêmica aparecendo aí. Então fica até o final do vídeo que a gente vai conversar melhor. Então, eu preciso competir, né? É uma pergunta que o iniciante faz muito. Não, galera, ninguém é obrigado a competir. Ninguém é obrigado a competir. Ponto. Porém, o que eu falo para os meus alunos não tem como, tá? Eu olhar para uma pessoa que treina e entender que ela tem o mesmo conhecimento total do jiu-jitsu do que uma pessoa que compete. Não, olha só, conhecimento total. Ela pode saber mais posição, ela pode saber muito mais posições, ela pode saber muito mais didática. Porém, ela jamais, se ela nunca competiu, ela jamais vai ter o conhecimento, a sabedoria, a vivência de estar dentro de um tatame, de sentir aquela adrenalina, de passar aquele sufoco, tá? Então, esse é um conhecimento que ela nunca vai ter em relação ao jiu-jitsu. Então, ela não tem um conhecimento total sobre a modalidade. Então, é obrigado a competir? Não, você não é obrigado a competir. Porém, quem compete está se expondo a um conhecimento, a uma experiência que não tem como treinar dentro da academia. Não tem como ter uma vivência de competição dentro da academia. E aí eu falo com meus alunos, quando você escolhe competir, você está mostrando para mim que você quer ter esse conhecimento. Independente se vai perder ou se vai ganhar, mas você está tendo essa vivência, você está tendo esse conhecimento. E os meus alunos, normalmente eu falo, até chegar a preta, você tem que participar pelo menos de uma competição. Independente se vai ganhar ou se vai perder, eu preciso dessa sua experiência. Entendeu? Você não é obrigado a competir como um competidor. Mas é interessante você ter essa vivência até chegar à faixa preta. Porque se um dia você der aula e um aluno teu te perguntar alguma coisa sobre a competição, você pelo menos teve essa passagem por ali e vai saber alguma coisa, algo para falar para ele. Agora, não tem como você falar para ele, dar um conselho sobre competição lendo o livro. Não existe isso. Aí esses novos filósofos da nossa era estão por aí assim, falam uma porção de coisa de experiência que eles nunca viveram. Não tem como ganhar experiência de competição lendo um livro ou vendo vídeo no YouTube ou vendo vídeo nesses sites de luta. Por quê? Porque são coisas totalmente diferentes. A vivência da competição, ela é única. E aí, como eu falei, ninguém é obrigado a competir, mas é uma vivência que eu aconselho você passar. E os meus faixas pretas, para chegar à faixa preta, tá? Ele vai ter que passar pelo menos por uma competiçãozinha, independente de qual competição, pode ser uma de fundo ou de quintal, só para ele sentir a adrenalina de como é ser amassado ou amassar alguém dentro de um tatame, sendo julgado pelas outras pessoas, que é isso que acontece, as pessoas nos julgam, né? Sendo exposto, colocando suas emoções ali, colocando as suas fragilidades, colocando as suas fraquezas, colocando seus sentimentos, as suas perspectivas naquele tatame. Isso intransferível. Uma pessoa não pode passar para outra se ela não viveu. Beleza? Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, né, pegando essa deixa aí, imagina você faixa preta, nunca competiu na vida e você teus alunos começam a querer competir, né? Aí, quem compete sabe o que eu vou falar agora. Aí você sai de uma competição lá, teu aluno lutou, e quando a gente perde, cara, a última coisa que a gente quer escutar, tá? É uma chamada de atenção, dependendo da situação. Você vai abaixar a cabeça para o teu professor ou para a pessoa que estiver falando ali, dependendo do papel que ela tiver na sua vivência de luta. Porém, você não quer ouvir isso. Mas aí o cara sai numa adrenalina, com a cabeça lá em cima, cheio de desgaste emocional, e aí o professor vem, toma-lhe esporro.
Aí, por que você não fez isso? A gente treinou isso, era pra tu ter feito isso, era pra tu ter saído dessa forma, era pra tu ter defendido, você desistiu, tava quase passando. Aí ele pode ouvir um famoso assim, e você? Como que você sabe se você nunca entrou aqui? Acabou, amigo, não tem o que falar, mete a viola no saco, tu pode dar esporro no cara, tu pode fazer o que você quiser, mas ele tá certo. Ele deveria ter te respondido assim? Não, mas ele tá certo. Lúcio, não é assim que funciona. O aluno tem que ser respeitador. Tem que ser, ele tem que ter respeito sim pelo professor. Claro, eu sou um dos caras que mais brigo por isso, quem me conhece sabe. Porém, quando a gente sai de uma luta, a adrenalina tá lá em cima, a gente tá cheio de emoção, as nossas frustrações estão todas ali, todos os sentimentos, tudo tá ali. Aquilo vem de uma hora só. E aí, quando a gente sai da luta, às vezes a gente escuta umas coisas, a gente nem lidou direito com o que aconteceu dentro da luta. Às vezes o cara vai te responder de bate pronto, cara, e não consigo nem analisar o que tá acontecendo dentro dele. E aí, tu vem com uma dessa, o cara manda isso pra você, abaixa a cabeça, viola no saco, se afasta dele, espera um pouquinho, depois você fala pra ele, explica, dá a tua solução. Porém, ele tá certo. Você nunca viveu aquilo ali, cara. Como é que tu vai falar pra ele, tinha que ter continuado? Que experiência você tem? Que vivência que você tem? Nem colocar o kimono você tem coragem de colocar pra ele lutar? Tu vai cobrar dele continuar uma luta? E o que você tem que fazer ali é só dar os parabéns pra ele. Pô, parabéns, irmão. Tu tem coragem de fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Consegue entender isso? Isso é polêmico? É polêmico, mas é a verdade, cara. É verdade. De novo, você é obrigado a competir? Não. Isso te faz ser um cara... Eu posso ser um não competidor e muito técnico dando aula? Pode. Claro que pode. Tem cara que nunca competiu, que dá uma excelente aula, que é muito técnico, que consegue corrigir o jogo do aluno. Porém, na hora de dar instrução na competição, é outra coisa. Tu não pode cobrar do teu aluno que tu não vive, cara. Não pode cobrar do teu aluno que tu não vive. De novo, não pode cobrar do teu aluno que você não vive. O teu aluno quer competir? Beleza. Fala pra ele, show de bola, tô lá contigo. Mas se ele perder porque ele deu algo mole, como é que tu vai cobrar dele, cara? Não tem moral pra fazer isso. Agora, por isso que eu falo, eu tenho um amigo, né? Não vou citar nomes aqui, que ele não gostava muito de competir e eu dei essa dica pra ele. Era professor, falei assim, cara, começa a competir independente do resultado. Cara, o teu aluno não tá lá, não vai te seguir só porque você ganha a competição, não. O fato de você estar lá mexe a academia. Quem é professor que tá vendo esse vídeo aqui? Quem é professor que luta? Deixa no comentário. Quando você vai lutar, o que acontece dentro da tua academia? Movimenta todo mundo, todo mundo. Se tu ganhar, show de bola. E se tu perder, os caras estão contigo, amigo. Estão te abraçando. Movimenta mais, eles ficam mais unidos. Eles estão ali por você e não pelo que você conquista. Isso ajuda muito na tua equipe. Ajuda muito. Isso é uma experiência, tá? Isso é uma experiência. De novo, não estou falando que você é um mau professor. Eu estou falando de uma competência que você não tem. Se você nunca pisou no tatame, você não tem moral para dar esporro no teu aluno depois de uma competição. Agora, se você, tá, é um cara que já viveu aquilo ali e teu aluno dá uma escorregada lá e você chama a atenção dele, ele vai olhar para você com admiração. Você vai falar para ele e ele vai te ouvir, amigo. E se ele te responder, tu tem toda a moral do mundo para dar um sabão nele ali e ele vai te escutar, ele vai ter que te escutar. Por quê? Porque você vive a mesma coisa que ele, porque você tem experiência. Ele não tem como ele falar para você, tu nunca viveu isso aqui. Porque a primeira coisa que tu vai falar pra ele, cara, olha só, presta atenção, eu tô te falando uma coisa que eu vivo. Pronto, acabou. Quebrou já o cara. Consegue entender isso? Eu falei que ia ser polêmico, mas é exatamente isso. Então, galera, o que eu aconselho pra você, faixa preta aqui da aula, entra numa competiçãozinha, cara, vai numa competição de fundo de quintal, sente adrenalina. Cara, tu vai ver que tua academia toda vai... mas e se eu perder? Se tu perder, e daí, cara? Já te falei, teu aluno não tá lá por causa disso, não. É uma experiência que jamais você vai conseguir ter dentro de uma academia, só mesmo lá na competição. E com certeza você vai,
teus ares vão ampliar demais. Em relação a isso também, eu queria dizer que o cara, quando vai competir, ele treina mais. O cara que de repente falta um pouquinho, ele passa a não faltar. O cara começa a se alimentar melhor, ele começa a dormir bem, ele deixa de sair para lutar. Alguns não, mas a maioria, né, começa a mudar um pouco a vida dele, pelo menos naquele período ali, para poder lutar. Olha só como uma atitude de se inscrever na competição já muda o estilo de vida do cara. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí ele vai lidar com frustrações, ele vai ser daquele meiozinho ali de dentro da academia, que se perder tá tranquilo, só um usou o outro, para estar lá no meio de leões mesmo, onde o cara tá lá, o cara que tá lutando, realmente ele tá sendo testado de fato, e se ele errar, se ele der mole, vão falar mal mesmo, isso que acontece, faz parte, e você tá ali para isso, entendeu? Você tá se colocando ali em risco de tudo, de lesão, mas também de ser julgado, e isso pro ego, pro nosso ego, né, é muito estressante, porém, e é muito desafiador, né? Porém, galera, é algo inenarrável o conhecimento, a estrutura. Outra coisa, é uma grande propaganda mesmo, claro que é, sabe? Pô, meu professor compete, cara. O cara fica todo... Pô, quando meu professor ia lutar, né, eu ficava... Caraca, meu professor vai lutar, todo mundo ia ver, né? Hoje, o mestre Júlio, o mestre Baraúna, quando vai lutar, pô, tá todo mundo lá. A gente tem outros grandes competidores, né, da nossa equipe, que são professores, que são renomados, que colocam, né, se colocam ali em prova. Professores de outras equipes também, que se colocam em prova. Cara, isso é muito maneiro. A gente olha assim e a admiração que as pessoas começam a ter pelo respeito, né? O mestre Júlio, por exemplo, é faixa coral, e ele foi lutar, os caras, caraca, um faixa coral tá lutando, olha só o quanto que isso agrega valor pro esporte e, claro, pra vivência dele, quem viu ali, né? Não tem como esquecer aquela adrenalina da gente gritando, se arrepiando, isso por ele, né? O mestre Baraúna, que eu já tive oportunidade de estar sentado, né, fazendo às vezes de coach ali para ele, mais de uma vez, e assim, é muito fantástico viver isso, sabe? Cara, eu imagino que para os meus alunos, quando eu estou lutando, também é algo assim fantástico, mas isso é muito legal, mas isso é treinável, cara. Começa pequeno, vai chegar uma hora que tu vai estar nas competições grandes aí, com certeza você vai ver que, pô, vai te ajudar muito em muitos fatores, inclusive entender o teu aluno quando ele luta. Beleza, galera? Compartilha esse vídeo aí se você gostou. É polêmico, mas a gente precisa falar algumas coisas dessas às vezes. Beleza? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Você...